Olá, bom dia. Hoje eu e meu grupo vamos explicar para vocês a unificação italiana. O grupo sou eu, Pedro Iores, Thiago, Henrique e Jean. Vamos lá? Unificação italiana. A unificação italiana, também conhecida como Risorgimento, foi um processo histórico que ocorreu durante o século XIX e resultou na formação do Estado Nacional Italiano. Antes disso, a Península Itálica era fragmentada em diversos reinos, ducados e territórios dependentes, muitos deles sob influência ou domínio de potências estrangeiras, como o Império Austríaco. Essa divisão dificultava o desenvolvimento político, econômico e social da região, além de impedir a consolidação de uma identidade nacional italiana. Contexto histórico. Após o Congresso de Viena, em 1915, a Itália permaneceu dividida em vários estados, como o Reino das Cilícias, no sul, os Estados Papais, no centro, o Reino da Sardenha, no norte, e territórios controlados pela Áustria. Nesse cenário, surgiram movimentos nacionalistas e liberais que defendiam a unificação e independência italiana. Esses movimentos foram influenciados pelas ideias do iluminismo e pelos princípios da Revolução Francesa, como liberdade, igualdade e soberania nacional. Principais líderes. A unificação italiana contou com a atuação de importantes figuras históricas. Entre elas destacam-se Camillo de Cavour, primeiro-ministro do Reino de Sardenha. Foi responsável por articular alianças políticas e diplomáticas, especialmente com a França, para enfraquecer a influência austríaca no norte da Itália. Giuseppe Garibaldi, líder militar e revolucionário, comandou a famosa Expedição dos Mil, conquistando o sul da Itália e contribuindo diretamente para a unificação. Vítor Emanuel II, rei do Reino de Sardenha, tornou-se o primeiro rei da Itália unificada, representando a união política do país. Processo de unificação. A unificação ocorreu por meio de uma combinação de guerras, revoltas populares e estratégias diplomáticas. No norte, o Reino da Sardenha liderou conflitos contra a Áustria, ampliando seus territórios. No sul, Garibaldi liderou a conquista do Reino das Duas Cilícias, contando com apoio popular. Em 1861, foi proclamado o Reino da Itália, com Vítor Emanuel II como rei. No entanto, o processo ainda não estava completamente finalizado. Veneza foi incorporada em 1866, após conflitos envolvendo a Áustria, e Roma foi anexada em 1870, tornando-se a capital do país. A consequência da unificação. A unificação italiana representou um grande avanço político e simbólico, pois consolidou a Itália como uma nação independente e unificada. Entretanto, o novo país enfrentou diversos desafios. Entre eles, destacam-se profundas desigualdades econômicas e sociais entre o norte, mais industrializado, e o sul, mais agrário e pobre, uma diferença que persiste até os dias atuais. Além disso, houve conflitos com a Igreja Católica devido à perda dos Estados Papais, o que gerou tensões políticas por muitos anos. Como aconteceu a unificação italiana? As primeiras movimentações significativas tiveram início na década de 1840, sendo alavancadas pelas revoluções de 1848, que se espalharam pelo continente europeu. No cenário italiano, houve movimentações revolucionárias de republicanos para tentar formar repúblicas na península, mas essas iniciativas fracassaram. No mesmo período, o Reino de Sardenha viu o rei Vítor Emanuel II assumir o trono. Vítor Emanuel tomou uma série de iniciativas para expulsar os austríacos do território italiano. Em 1852, a Sardenha perdeu algumas batalhas para os austríacos, e o rei decidiu nomear o Conde de Cavour para a posição de primeiro-ministro. Conde de Cavour foi uma figura crucial para que o Reino de Sardenha tomasse a liderança no processo de unificação. Ele procurou fortalecer a economia sarmo-piemontesa, além de procurar realizar uma modernização militar e buscar apoio internacional para a causa de seu reino. O grande obstáculo para ele ainda continuava sendo os austríacos. Mas no final de 1850, Cavour obteve um aceno francês sobre um apoio na luta sardo-piemontesa contra os austríacos.
Guerras de Unificação Italiana. A luta do Reino de Sardanha iniciou-se no final da década de 1840, mas amargou derrotas para os austríacos. A causa de Sardanha fez com que o reino francês iniciasse um preparativo militar contra os austríacos, com o objetivo de expulsá-los de diversos reinos do norte da península. Esse foi o ciclo de conflitos da Segunda Guerra da Independência Italiana. Os austríacos acumularam diversas derrotas contra os sardos piemonteses, fazendo com que fossem expulsos de diversos reinos da península, Toscana, Parma e Modena. Os sardos piemonteses se apropriaram de Lombardia ao término do conflito. Em 1860, uma insurreição aconteceu no Reino das Duas Sicílias, sob a liderança de Joseph Garibaldi. Essa insurreição permitiu que a região fosse conquistada pelos aliados de Garibaldi, mas ele entregou o domínio dela para o Reino de Sardenha. Assim, a Sicília passou a ser o domínio de Victor Emanuel II. A partir de 1861, todas essas regiões foram anexadas ao território do Reino de Sardenha. Em 1861 foi proclamado o surgimento do Reino da Itália. O Vítor Emanuel II foi anunciado como a autoridade desse reino, entendendo seu poder pelos novos estados anexados. Nesse contexto, faltava aos italianos apenas o controle de Veneto e das suas terras dos estados pontíficos. Em 1866, os italianos deram início à luta para a tomada de Veneto, atacando os austríacos em apoio aos prussianos, que também lutavam pela unificação contra os austríacos. Em 1868, os austríacos cedem a região para os italianos. Conclusão. A unificação italiana foi um processo complexo e fundamental para a formação da Itália moderna, marcada por vários conflitos, alianças e lideranças estratégicas. Ela consolidou a ideia de nação italiana, apesar dos desafios enfrentados após a unificação. O ressurgimento permanece como um marco histórico importante na construção da identidade